Conheçam Anthony. Ele tinha 40 anos, era casado há 18 anos com uma mulher chamada Anne na época dos fatos, e juntos os dois viviam com os filhos em Maryland, Estados Unidos. Anthony foi descrito como um homem que gostava de ter o controle de tudo. As pessoas que falaram sobre ele disseram que, apesar de querer esse controle, ele também era um pai amoroso, carinhoso, atencioso, mas que gostava de ter o respeito de seus filhos. No total, o casal tinha 5 filhos com idade entre 7 a 17 anos. Em determinado momento de suas vidas, eles abriram um comércio de venda e compra de cobras. Além disso, Anthony trabalhava como empreiteiro. Parece que ele trabalhou assim por grande parte de sua vida, só que ele acabou ficando doente, passou por algumas cirurgias na coluna e isso acabou afetando o seu trabalho. Fora que esse comércio de cobras também não deu muito certo, eles tiveram que fechar as portas e então declararam falência. Não se diz o ano, mas eles acabaram morando por um tempo em Michigan. Enquanto estavam ali, eles conheceram uma jovem de 25 anos chamada Jacqueline. Nas matérias não se menciona como eles se conheceram, nem como foi a abordagem. Só diz que os três começaram a ter um caso, entraram em um triângulo amoroso e ficaram assim por um bom tempo. Jacqueline foi descrita como uma mulher de natureza suave e gentil, que era uma filha amorosa, carinhosa e que adorava crianças. Em 2015 se diz que Jacqueline se mudou para a casa de Anne e Anthony. Nessa época eles já estavam morando em Maryland. Ela foi morar lá, ela ficou no porão da casa e a partir do momento que Jacqueline passou a morar ali, Anne começou a se incomodar porque ela percebeu que seu marido estava dando muita atenção a Jacqueline. Ela já não queria mais que os três tivessem envolvimento, só que Anthony não estava nem aí, ele continuava mesmo assim, e ela percebeu que estava perdendo o terreno, sabe? Parece que a casa não era mais dela, e sim de Anthony e Jacqueline. Antes de Jacqueline se mudar para casa, o relacionamento entre Anne e Anthony já era um tanto conturbado. Parece que eles viviam brigando, não se davam muito bem. E a partir do momento que ela entrou ali, tudo ficou ainda maior, porque Anne ficou com muito ciúme de toda aquela situação. Anthony também começou a sair da cama que dividia com Anne durante a noite e ia para o cômodo onde Jacqueline estava vivendo dentro da casa, passava a noite com ela, já não chamava mais a esposa para participar do ato, e então Anne ficava cada vez mais incomodada porque ela percebia que o marido estava completamente apaixonado por Jacqueline. Devido a toda essa frustração, ela começou a desabafar com sua filha de 13 anos, dizia o quanto estava incomodada, que não estava feliz, e sua filha de 13 anos também dizia que não estava satisfeita, até porque ela tinha ouvido o pai conversando com Jacqueline sobre ter um filho com ela, e isso a deixou muito enciumada. Ela não gostou nada da ideia de seu pai ter um outro filho com uma outra mulher, e por isso começou a dar total apoio à sua mãe. No dia 5 de outubro de 2005, Anne telefonou para o 911 e falou com o atendente. Assim que começou a falar com o atendente, ela estava bem calma, tranquila, disse que passou o dia inteiro no dentista com os filhos, que depois foi ao mercado e que naquele momento ela chegou em casa, foi até o quarto conversar com seu marido, só que enquanto ela estava conversando com ele, ele não a estava respondendo. O atendente então perguntou o que tinha acontecido, se ela sabia como ele estava. Anne respondeu que não sabia porque ela não tinha acendido as luzes e pediu que alguém fosse até lá porque ela não queria saber o que estava acontecendo sem ninguém ao lado. Os policiais então foram até a casa. Assim que chegaram ali, Anne os direcionou até o quarto que era dela e Anthony. Assim que chegaram ali, eles encontraram Anthony na cama, perceberam que ele estava sem vida e também encontraram uma arma próxima a ele. Ao analisar brevemente o local, eles notaram que tinha roupas no chão, papel espalhado, que tinha muitas roupas limpas e sujas misturadas. Notaram também que não era só aquele cômodo que estava tão desarrumado e que aparentemente toda aquela casa era um verdadeiro caos e muito bagunçada.
Após isso, Anne começou a conversar com os investigadores. Ela ainda estava bem calma, estava agindo de uma maneira muito tranquila. Disse para os investigadores que há alguns dias seu marido não estava bem. Ela mencionou que ele estava se queixando de que estava triste, mas que ela não imaginava que ele pudesse fazer algo assim. A todo momento, ela dava a entender que Anthony fez algo contra ele, ela tocou muito nessa tecla e inicialmente os investigadores estavam acreditando nela. Após isso, um policial perguntou a Anne quem eram as pessoas que moravam naquela casa. Ela disse que moravam ela, seu marido, seus filhos e que uma mulher chamada Jacqueline vivia em um dos cômodos da casa. Os policiais então perguntaram se ela tinha visto Jacqueline aquele dia. Anne disse que não, que durante todo o dia ela não viu Jacqueline em momento algum. E então os policiais decidiram ir até o cômodo onde Jacqueline vivia. Assim que eles chegaram nesse local, eles notaram que tinha uma música muito alta. Eles acabaram encontrando Jacqueline também sem vida. E nesse momento, eles começaram a desconfiar que algo estava acontecendo naquela casa. Anne começou a agir como se estivesse surpresa ao saber que Jacqueline estava sem vida. Ela então mais uma vez conversou com os policiais, disse que ela tinha escutado seu marido e Jacqueline discutindo na noite anterior, que ela ouviu alguns barulhos, mas não foi até o local porque ela não queria saber o que estava acontecendo, e que depois disso, Anthony foi até o quarto deles, pediu que ela fosse dormir com os filhos porque ele não estava bem. E assim ela fez. A todo momento, Anne falava para os investigadores que acreditava que Anthony tirou a vida de Jacqueline e que depois ele foi até o quarto e fez algo contra ele. Assim que os investigadores terminaram de escutar Anne, eles continuaram muito desconfiados. Após analisar brevemente o local, eles perceberam que a pessoa que tirou a vida de Jacqueline subiu as escadas da casa, saiu pela porta principal e por isso eles decidiram investigar um pouco mais. A partir daí, eles levaram Anthony e Jacqueline para uma análise. Ao chegar nesse local, logo se constatou que Anthony perdeu a vida devido a um tiro, que Jacqueline perdeu a vida devido a golpes com uma faca e que isso teria acontecido cerca de 42 vezes. Alguns dias depois, após o início das investigações, os policiais receberam um relatório do profissional que fez a autópsia em Anthony. Ao receber esse relatório, nele dizia que o projétil que foi encontrado em Anthony era totalmente diferente do projétil que seria utilizado na arma que foi encontrada ao lado dele. E então, por isso, nesse momento, eles perceberam que Anthony não tinha tentado nada contra ele, porque a arma que foi encontrada próximo a ele não foi utilizada, foi uma outra, já que a arma que estava ao lado dele não comportava o projétil que foi encontrado nele. A partir daí, os investigadores decidiram chamar Anne novamente para ser interrogada. Além dela, eles também chamaram sua filha de 13 anos, porque naquela manhã só estavam na casa Anne e sua filha de 13 anos. Ela disse que estava doente, por isso não foi para o colégio junto com os irmãos, e então os policiais queriam ouvir as duas para poder entender tudo o que havia acontecido naquela casa. Ao interrogar Anne, o investigador perguntou para ela quem era Jacqueline, por que ela vivia na casa com eles. Anne então disse que seu marido e Jacqueline tinham um caso, que por vários dias seu marido ia até o cômodo onde Jacqueline vivia, passava horas lá, que eles também começaram a brigar muito por causa disso, que várias vezes Anthony mandou ela ir embora, que em certa vez ele chegou até a usar uma arma mandando ela ir embora, só que ela não foi, e que todas as vezes que ela se mostrava incomodada com o relacionamento de Anthony e Jacqueline, eles diziam que ela não tinha nada a ver com isso e que se ela estava tão incomodada, era ela quem deveria se mudar. A esposa de Anthony declarou que aceitou toda aquela situação porque ela queria ficar perto de seus filhos e que por isso muitas vezes fingia que não estava vendo o que estava acontecendo em sua casa. O investigador então pediu para ela entregar amostras de DNA, pediu exames, pediu que ela passasse por um teste do polígrafo também e ela aceitou tudo de bom grado. Ela foi extremamente cooperativa durante toda a entrevista inicial, respondeu todas as perguntas, não hesitou em responder nenhuma. Porém, na outra sala de interrogatório onde sua filha estava, a garota de 13 anos estava extremamente mexida com o que ocorreu com seu pai, estava agindo de uma maneira
diferente, estava ansiosa e, em certa altura, até tentou fugir do interrogatório. Assim como fez com Anne, os investigadores recolheram o celular da filha para análise. Depois disso, as duas foram liberadas e somente alguns dias depois, as autoridades foram até a casa de Anne novamente, só que dessa vez eles não foram até lá para conversar, e sim para prender ela. Assim que chegou à delegacia, o detetive disse que precisava conversar com Anne e disse o seguinte: há algumas coisas que eu preciso esclarecer bem rápido com você. Os testes que fizemos em suas mãos e em suas roupas mostraram que em algum momento você utilizou uma arma. Outra coisa que preciso dizer é que você falhou totalmente no teste do polígrafo. Mas você não apenas falhou, você foi completamente reprovada. Enquanto o investigador estava falando com Anne, ele disse que os profissionais vasculharam o celular dela e de sua filha e encontraram coisas reveladoras. Ele disse que na madrugada do dia 5, eles encontraram uma ligação de Anne para sua filha às 3 horas da manhã, que essa ligação durou 10 minutos, e que eles também encontraram muitas mensagens entre elas, onde elas conversavam sobre o plano, diziam o que iriam fazer com Jacqueline e Anthony, e acabaram descobrindo também, através dessas mensagens, que existia uma terceira pessoa e que essa pessoa era um jovem chamado Gabriel, que tinha 18 anos e que era namorado dessa filha de 13 anos de Anthony e Anne. A partir daí, os policiais também foram até esse jovem chamado Gabriel. Assim que o encontraram, eles encontraram um jovem que estava ansioso, que estava querendo muito contar o que havia acontecido. Então ele logo confessou e disse que, na verdade, Anne era a mentora de todo o plano. E por isso os investigadores foram até ela e a prenderam. Com a confissão de Gabriel, não só Anne foi presa, mas sua filha de 13 anos e Gabriel também foram. Os policiais ainda conseguiram colocar as mãos em algumas ligações que Anne fez. Não se diz exatamente para quem eram essas ligações, mas em uma delas ela disse o seguinte: nós sabemos que o mundo é um lugar muito melhor sem ele. Porém, o problema é fazer com que 12 jurados vejam a mesma coisa. Em outra ligação, ela falou o seguinte: o problema é que não era só ele. Há também uma garota de 25 anos que se mudou para minha casa comigo e meus 5 filhos. Ela deveria ter ficado em Michigan. Ela não deveria ter se mudado para cá. Ela não deveria ter se mudado para minha casa. Como ela pensou que tudo ficaria bem? Através dessas ligações, os investigadores tinham provas do motivo que levou Anne a planejar tudo e, com isso, eles conseguiram montar um caso contra eles. Após alguns meses, no dia 7 de dezembro de 2016, aconteceu o julgamento de Anne. Durante seu julgamento, seus advogados foram confrontados com todas as provas, todas as ligações, e disseram para ela que o melhor seria ela aceitar um acordo judicial, porque ela pegaria muitos anos de prisão. A partir daí, Anne decidiu entrar com algo chamado apelo Alford. Com esse apelo, a pessoa continua sustentando sua inocência, mas diz que se declara culpada porque os promotores têm provas contra ela, provas que podem levar essa pessoa à prisão, e por isso ela está se declarando culpada, mas que na verdade acredita que é inocente. Ainda durante o julgamento, muitas pessoas foram ouvidas, inclusive o promotor. Enquanto estava falando, ele disse que Anne era a cabeça por trás de tudo. Ele disse que foi ela quem manipulou sua filha de 13 anos, seu genro de 18, que se não fosse Anne, eles jamais teriam feito um plano desse, jamais teriam chegado a esse extremo, e que se Anne não tivesse tramado tudo isso, Anthony e Jacqueline com certeza ainda estariam vivos. A acusação ainda continuou dizendo que Anne foi quem persuadiu sua filha. Eles contaram que na noite de 4 de outubro, Anne foi até a casa de Gabriel, o buscou de carro, o levou até a sua casa, e assim que eles chegaram em sua casa, ela entregou a Gabriel os objetos que seriam utilizados em Anthony e Jacqueline, e depois disso, ele deu seguimento a todo o plano. Ao final de tudo, após todos serem ouvidos, apesar de os advogados de defesa insistirem que Anne só fez isso porque ela tinha um casamento conturbado, porque eles não tinham uma vida fácil, eles ainda disseram que Anne só fez isso porque
o marido dela a desrespeitava, que ele não cuidava dela, que por muitas vezes ele agredia. Eles tocaram nesse assunto. O juiz até disse que ele até acreditava nela, mas que ela não precisava ter chegado a isso. Então, quando tudo terminou, após todos serem ouvidos, devido ao acordo que ela fez, ela foi sim considerada culpada e, ao invés de perpétua, ela recebeu 60 anos de prisão por causa desse acordo que eu informei para vocês. Após esse julgamento, o procurador do estado de Maryland foi ouvido pelos jornalistas e, enquanto estava falando sobre esse caso, ele declarou o seguinte: "Não espero que ela saia da prisão nunca. Ela representa um tipo diferente de mal, porque enquanto Gabriel cometia os atos, ele era apenas um fantoche dela. E isso, para mim, é muito mais sinistro do que cometer os próprios atos." O julgamento de Gabriel aconteceu antes do julgamento de sua sogra. O dele foi em junho de 2016 e, durante sua audiência, ele foi apresentado como um jovem fraco, que foi manipulado tanto por sua sogra quanto por sua namorada. E seus advogados de defesa contaram como foi sua vida. Nas matérias, a vida de Gabriel é muito vaga, não falam muita coisa, não se aprofundam, e por isso tem algumas coisas nessa parte da história que eu não posso dar tanta certeza assim para vocês, tá? Parece que Gabriel cresceu em uma família nada estável. Ele morou algum tempo nas ruas, até que por volta de seus 7 ou 8 anos, ele foi adotado com seu irmão mais velho por uma família de classe média. E a partir desse momento, não se diz como era o convívio dele com essa família, mas pelo que eu entendi, eles criavam Gabriel muito bem. Quando ele estava no ensino médio, Gabriel simplesmente decidiu largar seus estudos e não é mencionado por quê. Depois disso, ele se afastou de sua família e foi morar com o avô, que aparentemente vivia na mesma rua que Anthony e Anne. Os promotores contaram que no dia 4 de outubro, assim que Gabriel chegou à casa do casal, a sua sogra entregou a ele os objetos, deu a ele todas as coordenadas, só que de acordo com os promotores isso nem era necessário, já que em todas as mensagens que os três trocavam, eles falavam abertamente sobre tudo. Gabriel dizia tudo o que iria fazer, como iria fazer, enfim. Então, assim que ele chegou na casa, primeiro ele foi até o cômodo onde Jaqueline estava, e assim que terminou, ele foi até o quarto onde Anthony estava dormindo. Os advogados de defesa de Gabriel disseram que ele só participou desse plano porque ele acreditava que estava ajudando sua namorada. Eles contaram que a sogra e a namorada de Gabriel ficavam dizendo para ele que Anthony e Jaqueline eram pessoas ruins, que faziam coisas ruins com elas, e por isso ele acreditava que só estava ajudando e não que estava fazendo algo ruim. Depois que fez tudo, Gabriel saiu da casa com a namorada, ela o acompanhou até sua casa, e enquanto isso, Anne ficou ali trocando a arma. Ela trocou a arma que Gabriel utilizou por uma outra, não se diz se essa outra arma foi encontrada, por que ela fez isso, enfim. Enquanto eles saíram da casa, Anne fez isso. Ao final de tudo, após todos serem ouvidos, em 2016, Gabriel foi sim considerado culpado porque ele também fez um acordo e recebeu 60 anos de prisão. Ainda no tribunal, Gabriel pediu a palavra, disse que sempre se arrependerá do que fez e em uma nota que enviou após ser preso, ele disse: "Eu pensei que o que estava fazendo me tornaria um herói, quando na verdade isso só me fez um monstro. Eu espero que a família um dia possa me perdoar e entender o quanto estou arrependido." O avô de Gabriel deu uma entrevista também. Nessa entrevista, ele se mostrou triste e disse o seguinte. Ele nunca fez nada. Pelo que eu sei, ele foi manipulado para fazer isso. Eu simplesmente não acredito que meu neto faria algo assim. Eu não acredito. Eu realmente não acredito. Sobre a filha de 13 anos de Anthony e Anne, nas matérias em momento algum se menciona o nome dela, nenhuma mesmo fala, acredito pela idade. Também não fala se houve um julgamento, só se diz que ela foi enviada para uma instituição juvenil e que ela vai receber sua liberdade quando fizer 21 anos. E eu acredito que está bem próximo.
Outra coisa que nas matérias não fala de jeito nenhum é onde os filhos do casal estavam na noite do dia 4 de outubro. Eu não sei dizer pra vocês se eles estavam naquela casa dormindo, eu acredito que sim. Nas matérias realmente não falava nada deles. Nada mesmo. Só dizia que aconteceu tudo isso no dia 4, que na manhã do dia 5, Anne e sua filha de 13 anos acordaram, tomaram banho, se arrumaram, tomaram café e que só após algum tempo Anne decidiu ligar para as autoridades. A única entrevista que encontrei falando sobre algum membro da família de Jacqueline foi uma onde o pai dela foi entrevistado e na época da entrevista o pai de Jacqueline disse: já se passaram 498 dias desde que Jaque se foi. A cada dia que passa, nada fica melhor e tudo só fica mais difícil pra gente. Sobre os outros filhos de Anne e Anthony, conforme eu falei para vocês, eles não são mencionados, porém em uma matéria se diz que após tudo isso, eles foram morar com a família de Anthony. Disseram também nessa matéria que eles estão vivendo super bem e que eles não gostam de se expor, não gostam de dar entrevistas também, porque eles querem deixar esse passado ruim para trás e não querem ficar se lembrando disso. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não. Coloca a sua opinião, que é muito importante para mim e também me ajuda no engajamento. Eu espero que vocês tenham compreendido todo esse caso. Eu sei que tem muitas pessoas envolvidas. Tentei ao máximo deixar de uma forma que vocês entendam toda a situação. Então é isso, tá? Espero que vocês entendam de verdade. Não saia desse vídeo, por favor, sem deixar o seu like. É de graça, não custa nada. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E também me segue lá no Instagram, @marissa.neves, porque todas as vezes que tem vídeo aqui, eu coloco lá e você nunca vai perder nenhum vídeo, tá bom? Temos vídeos aqui 3 vezes por semana, a maioria das vezes é segunda, quarta e sexta. E eu espero vocês aqui, como sempre, pra gente conhecer um próximo caso. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.